nossa aula de hoje vai ser uma aula sobre medidas de prevenção e mitigação da SARS-CoV-2, da Covid-19, com um nome que é baseada num artigo com esse nome, né, essa referência que está posta aqui. A gente podia chamar assim de também de gravata borboleta na prevenção e na mitigação da, das, da Covid-19. A gravata borboleta é uma representação criada para ilustrar o acidente de trabalho, pensado como um evento que tem antecedentes, origens, que podem ser alvos para medidas de prevenção e tem consequências que podem ser alvo de medidas que visem mitigar ou evitar a instalação da lesão depois de um acidente ou diminuir a gravidade desse acidente. E tem, então, caminhos, trajetos entre as origens dos problemas e sua representação, como mostrado nesse esquema aqui. Nesse esquema, vocês vão precisar, para olhar o esquema, eu adaptei isso aqui depois, aproximar e verificar, então, os textos incluídos aqui dentro do desenho, que eles estão em português, mas estão é, em diferentes representados aqui de diferentes maneiras. Então, nós temos do lado esquerdo da gravata borboleta as situações assim, vamos dizer assim, pontos de interação ou de início de situações em que pode se dar a exposição de alguém de risco para o desenvolvimento da Covid. Aqui, nesse modelo, o autor representou interações em transportes públicos, em viagens privadas e na situação de trabalho propriamente dito. Então, é como se a gente tivesse aqui três caminhos do início do aparecimento da doença. Então, aqui antecedentes ou origens, e cada pontinho desse em vermelho aqui representa uma barreira, que no caso aqui, desse lado, é uma medida de prevenção, uma barreira que, se funcionar, poderia evitar o acidente. No lado de cá, no lado direito da gravata, a gente tem as consequências, que podem ser também imediatas ou mais tardias. A mesma coisa com os antecedentes que estão mais próximos do disparo do acidente e antecedentes que estão mais distantes, presentes há mais tempo na situação do acidente. Então, a gente tem essas medidas aí. Também poderiam existir medidas que fossem de alerta, medidas que avisassem que um determinado perigo ou risco, que uma determinada situação, por exemplo, está podendo fugir do controle. Opa, está aproximando, está aumentando a concentração de um produto, depende do tipo de situação. Por exemplo, hoje em dia tem um tipo de máscara que muda de cor se entrar em contato com o vírus. Essa mudança de cor, ela não evita a infecção, mas ela avisa a pessoa de que teve o contato naquela situação ali. É uma medida de monitoramento, de monitoramento, de aviso. Então, nós, uma característica interessante que foi criada, usada pelos autores aqui ao propor as barreiras de prevenção para cada um dos caminhos, foi representar aqui na gravata de borboleta, isso não é o usual nesse esquema, representar as barreiras na forma da hierarquia de medidas de prevenção. Então a gente tem aqui, medidas de proteção individual, as que estão mais próximas do momento do descontrole, da exposição da transmissão ao vírus, né? Ou então medidas de controle administrativo, então, por exemplo, medidas de limpeza, a lavagem de mão,
aumentar a questão da distância física, são medidas, controles administrativos. Também poderiam ser controles de engenharia, então medidas de ventilação, tecnologias de não toque, a instalação de divisórias, podia ser medidas de substituição de atividades. Então, por exemplo, aqui eu estou tentando me aproximar para enxergar e acho que vou ter que tirar os óculos. Então, substituir o trabalho face a face, por exemplo, pela teledistância, substituir o trabalho face a face. Ficar em casa, trabalhar em casa, já seria de eliminação. Então, são diferentes medidas. A mesma coisa foi colocada aqui para medidas de engenharia, medidas, então, por exemplo, medidas de ventilação, automatismo, que podem funcionar também para mitigar a instalação de lesões e não apenas evitar a lesão. Então, os mesmos tipos aqui de medidas de mitigação. Esse modelo da gravata borboleta tem, então, algumas vantagens para a gente. Uma delas é essa de representar esse conjunto de situações e ela tem alguns probleminhas que nós vamos conversar também. Então, por exemplo, ao apresentar a ideia de séries de defesas ou barreiras em profundidade, quer dizer, tem uma barreira aqui, uma outra. Essa série de barreiras é também comentada na literatura como barreiras em profundidade. E o James Rizzo criou um modelo de acidentes, que ele chamou de modelo do queijo suíço, dizendo que, como as barreiras são construções humanas, elas apresentam imperfeições, é como se elas tivessem buracos. E quando esses buracos estivessem alinhados, um acidente poderia passar por toda uma série de barreiras. E essa ideia da barreira com um buraco, ele chamou de modelo do queijo suíço, porque o queijo suíço tem aqueles buracos lá também na fatia do queijo suíço. Então, de acordo com essa noção das barreiras, um acidente acontece ou porque, para um determinado perigo da exposição ao vírus, não existe uma barreira, por exemplo, ou porque essa foi boa, hein, gente? Ou porque uma barreira presente falha. Então, a origem do acidente, de acordo com o modelo da análise de barreiras, que aqui está embutido, está na falta ou na falha de barreiras. O modelo também tem uma vantagem, nesse caso aí, de que foi aplicado nos dois lados da gravata, essa ideia das barreiras em profundidade. Como uma limitação, a gente poderia dizer que essa representação é mostrada como estática, como linear. Mas o fato é que a vida é dinâmica e tem interações que são imprevistas, que são não lineares. E outro problema, agora outro comentário aqui, que no lado esquerdo da gravata, as origens das origens está interrompida precocemente. Vamos voltar aqui, ó, dizendo em outras palavras, as origens dos pontos de interações não são exploradas. E essa falta de exploração dessas origens pode ser mais importante no trabalho, mas na pandemia também, nos trajetos de ida e volta, elas vão ser importantes. Então, aqui a representação de que então, existem interações que permitem, que criam situações de risco potencial para a contaminação pelo vírus, mas as origens dessas situações não estão exploradas. Nós estamos vivendo um momento que, por exemplo, em resposta à pandemia, os serviços de saúde estão criando, por exemplo, setores novos, atividades novas. Aqui mesmo no hospital, a gente teve uma coisa muito importante para que o hospital aumentasse sua capacidade e para poder atender a demanda do aumento de pacientes que precisam de internação, foi aumentar o número de leitos de UTI. E isso foi feito com pelo menos 2 UTIs adaptadas, foram criadas. Uma
foi adaptada a partir de uma antiga UTI coronariana e uma outra a partir de uma enfermaria. A decisão de criação a tomada de decisão em relação à criação desse aumento de leitos foi muito centrada na necessidade que era apontada como mais importante de criar a oferta de leitos. Mas a adaptação a partir da enfermaria cria uma série de diferenças. Então, é uma UTI que não tem a central de monitoramento, aquela área central de informações, então muda, tem implicações para o trabalho de quem vai atuar com os pacientes naquele setor. Uma tenda criada para atender pacientes na frente de uma unidade de saúde, ou seja, eu criei na porta uma triagem para receber o paciente suspeito da Covid, e se ele é suspeito, ele não entra na unidade, ele é atendido na tenda. Essa tenda foi criada e, por ocasião da criação, ninguém se deu conta de que não havia um kit de ressuscitação específico para aquele setor do serviço. Então, quando houve um paciente que fez uma parada e precisou do kit, os trabalhadores que estavam lá dentro, com outra paramentação, tiveram que sair na emergência para prestar um cuidado direto ao paciente que tinha parado, e nessa situação a gente teve riscos de exposição. Então, chama a atenção de que, olha, eu preciso, então, mudar a forma, o processo de tomada de decisão em relação à criação dessas novas atividades pode fazer com que elas surjam já com menos riscos, já com cuidados incorporados. Opa, se eu criar uma atividade num serviço onde há um equipamento, eu citei o caso do kit de ressuscitação, que é de uso comum numa área Covid e não Covid, isso cria uma possibilidade de risco. Então, idealmente, a gente deveria procurar, já a priori, estimular a presença de equipamentos específicos para os dois serviços. E assim por diante. A gente poderia discutir outros exemplos. A gravata, então, ela mostra aqueles 3 caminhos possíveis da transmissão, que ela chamou ali no esquema de pontos de interação: o do transporte público, o das viagens privadas e o do trabalho. Destacar que o cuidado com a prevenção precisa considerar todos esses cenários, todos esses caminhos, né? Esses 3 caminhos. Mas a transmissão também pode envolver outros caminhos possíveis, ao invés de apenas aqueles 3 que estão representados ali na gravata que a gente viu. Então, podia ter um caminho que comentasse a possibilidade da exposição no ambiente domiciliar, por exemplo. Opa, e se for uma moradia precária, né? Se for uma moradia com dificuldade no abastecimento de água, se for uma moradia que não permite o isolamento de alguém que venha a contrair a doença. Então, quanto mais possibilidades de aglomeração, de interações forem permitidas nesse ambiente, maior a chance da contaminação. Outros ambientes de trocas sociais, como espaços do tipo igrejas, de grupos de solidariedade, o supermercado e ainda outros cenários. Então, além daqueles 3 que estão representados, a gravata poderia ser mais completa. Um lado ruim da representação, num primeiro lugar, é que essa visão do caminho como uma reta, então essa representação linear do caminho da transmissão, pode estimular uma visão simplificada dos múltiplos cenários contidos em cada um dos caminhos. E isso parece mais grave no caso do trabalho. Então, a gente já vinha adiantando antes que os cenários de contaminação no trabalho podia ser, quando ele cria uma atividade nova de resposta à pandemia,
onde tem um contato próximo e direto com os suspeitos e confirmados, como parte da atividade de rotina. Isso cria, isso é um tipo de cenário naquele trabalho. Mas nos momentos em que o trabalho muda, também, opa, eu citei o caso lá do serviço de saúde, em que houve o paciente que parou. E, então, foi no momento da resposta a essa parada, a essa variabilidade, que aconteceu a possibilidade do adoecimento. Eu conversei com uma pessoa que trabalha na coleta do exame do SWAB, né, o teste no nariz, a coleta do material no nariz, na boca do paciente, e então você fala com o paciente. Na hora que ele fala, ele está eliminando o vírus. Mas o pior momento é ainda quando tem o espirro, a tosse, aumenta essa possibilidade de risco. Podemos ter atividades reorganizadas para não contato, mas em que o contato pode acontecer. Então, já tivemos aqui no hospital o paciente internado como não Covid e que evoluiu positivando. A gente poderia falar ainda de cenários diferentes no trabalho, considerando os diferentes tipos de transmissão. Se a transmissão for por gotículas grandes, aquela gotícula maior que é eliminada quando alguém fala, tosse, etc., ou se é pela gotícula do aerossol de menor tamanho, então, que vai atingir uma distância maior, se tem permanece por mais tempo, principalmente nos ambientes fechados, ou ainda se é uma contaminação pelo contato com uma superfície em que o vírus se depositou. Então, tudo isso mostra que os cenários possíveis aquilo que está representado como uma linha ali, pode dar uma ideia de simplificação para algo que é um pouquinho mais complexo e que a gente precisa considerar na sua totalidade. Essa segunda ideia foi também apresentada num outro trabalho sobre o uso da gravata borboleta, que discutia justamente a importância de que nos cenários de origem de transmissão a gente considerasse as possibilidades da transmissão aérea pelo infectado. Então, aqui a gente falaria da gotícula maior que 5 micra e dos aerossóis, e também do contato com superfícies, como roupas, EPI, o EPI infectado, isso tudo podia ser um cenário de transmissão. E as medidas de prevenção vão variar de acordo com essas diferenças nos cenários. E também há cenários de evolução de consequências distintas. A gente pode pensar nas consequências para o próprio trabalhador que se infectou, mas também pode ser para alguém que foi infectado por ele, também impactos para a própria economia e da vida social. A gente está vendo isso hoje nos diferentes locais e no país. Né? Aqui um exemplo de análise que ajuda a pensar como que aquela barreira, como que a gravata poderia ser um pouquinho mais ampla. Aqui a gente está pensando, é um quadro que vai ajudar a pensar a atividade de uma pessoa e que mudanças acontecem no curso dessa atividade e como isso impacta em riscos e na prevenção. Então, por exemplo, eu comentei o trabalho da pessoa na coleta do SWAP, falando aqui nessa primeira coluna, a atividade. Então, é um trabalho que é prescrito de acontecer com limpeza terminal, quer dizer, no intervalo de 15 minutos entre os pacientes a serem atendidos, a sala em que acontece a coleta, a cadeira que o paciente ocupou deveria ser limpa, a mesa em que foi utilizado como um suporte para receber lá o suave, a haste, o material usado para a coleta e a ser remetido para o laboratório também seria limpo, mas também limparia o piso, limparia as paredes, também deveria esse serviço funcionar com um fluxo único. O paciente chega no local, tem uma recepção, daí ele passaria por uma consulta, da consulta ele vai para o posto de coleta. Então, essa é a previsão de como se esperaria que isso funcionasse. Para fazer
Isso, esse trabalho, as pessoas, a trabalhadora vai organizar um plano de como é que ela vai guiar a ação dela, qual é a sequência que ela vai adotar e assim por diante. E vai escolher jeitos e modos de fazer. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa que era canhota. Então ela me mostrou, eu peço ao paciente para sentar, tem uma cadeira em que ele pode apoiar a cabeça para facilitar a realização da coleta, e ela tem os materiais, né, o tubo que vem com a haste coletora, o saco plástico, onde deposita isso após feita a coleta, e ela põe o paciente sentado, ela, coletora, vai estar em pé ao lado dele, aí então ela vai fletir a coluna, aproxima o rosto do paciente para poder inserir o bastão. O primeiro bastão é inserido na narina, lá ela gira 360 graus e tira e acondiciona esse material para remeter para o laboratório. Depois repete o teste com a coleta na boca do paciente. Se tudo acontecer, como diz aquela propaganda de cerveja, redondinho, né? Então, feito isso, ela tem o material coletado, acondicionado e é remetido para o exame. O que a gente chama a atenção é que, ao discutir esse trabalho, a gente pede ao paciente que nos conte quais são as mudanças mais frequentes, mais importantes para ela durante aquele trabalho. E a gente foi vendo que no momento da coleta, propriamente dito, uma coisa muito frequente e que muda a situação da coleta é quando o paciente tosse, espirra, ele reage e bate na mão do examinador. Né? Outra condição é que aquela condição citada, proposta de limpeza terminal, até em função do aumento da demanda que aconteceu no serviço, o número de pacientes foi progressivamente aumentando, ela nunca foi feita uma limpeza terminal. Aí passa a ser feita uma limpeza parcial, apenas, por exemplo, daquele espaço ali próximo do paciente. Também em função desse aumento da demanda, às vezes acontece que quando o paciente termina a consulta, a sala ainda está ocupada ou esperando a limpeza pós-exame. E o paciente não pode usar o fluxo único estabelecido, e ele tem que voltar parte do caminho que ele já tinha passado e ficar numa sala de espera. Isso tudo gerando uma pressão de demanda e criando a possibilidade de novas interações ali na espera. Então, como consequências dessas variabilidades, uma das situações que pode acontecer é que o material seja contaminado, então tem que desprezar a amostra coletada, repetir o exame, também não é feita a limpeza do piso e das paredes, diminui o intervalo entre pacientes, e a ida para a sala do paciente, para a sala de espera naqueles momentos em que a sala de coleta está ocupada, cria novas possibilidades de interações entre ele, por exemplo, e os técnicos de apoio da unidade. Implicações dessas mudanças, daquilo que ela tem que fazer para lidar com o que aconteceu. Tem implicações para o risco de contaminação. Então, a primeira delas é que, quando tem essa tosse, o espirro reage, a coletora vai receber um jato de gotículas maiores e menores, aquele material se espalha por exemplo, em cima da roupa que ela está usando, o avental, a luva, pode ser também o face shield, a máscara, e esse material, então, fica contaminado. Qual é a mudança? A pergunta relacionada à implicação desse risco é se, no momento em que acontece essa situação de mudança no risco, se as medidas de prevenção que estão adotadas no sistema são mantidas as mesmas, ou seja, ou se acontece como a gente constatou lá, que é uma mudança que surpreende o coletor
enquanto ele está usando proteções que foram pensadas para a situação sem aquela variabilidade. Então, nessa situação, a gente pode ter que a não antecipação dessa condição, na hora de propor as barreiras, poderia levar a um problema. Ou até que se considerasse que não apenas as barreiras do EPI vão ser suficientes para fazer essa proteção e a gente constatar posteriormente que não. Então, essa situação nos levou a discutir, a iniciar uma discussão sobre a criação de uma nova barreira para ser usada, e aí uma barreira coletiva que pudesse ser instalada nesse momento da coleta do SUAB. Desde, por exemplo, foi pensada uma possibilidade de criar uma barreira numa espécie de plástico mais flexível que permitisse o acesso das mãos do paciente e a boa visualização, as mãos do coletor para acesso ao paciente e visualizando bem o paciente, mas isso está sendo discutido porque, de modo geral, a barreira oferecida pelo plástico não é suficiente, não é uma boa barreira para o vírus. Há microporos ali relativamente grandes. Então, está se pensando na possibilidade de fazer talvez uma cadeira adaptada com uma proteção fixa, a maior parte dela em um material transparente fixo, né? E que precisa ser testado para avaliar se permite que o trabalhador tenha o conforto para fazer a sua atuação. E tanto o trabalhador que seja destro como o trabalhador que seja canhoto. Né? Então, essas eram algumas das situações. E esse exemplo que a gente falou da atividade aqui da coleta do SUAB, para as equipes de gestão de segurança nos serviços de saúde, uma coisa importante é recensear os novos serviços e atividades que aparecem a partir do momento que o serviço passa a lidar com a pandemia. Então, listar essas novidades, explorar a sua história. A gente viu porque no comentário sobre, não foi antecipada a necessidade de um kit de ressuscitação lá para a tenda de atendimento no outro serviço, e assim por diante. E chamando a atenção de que quando a gente tem essa exploração, a gente pode fazer com que nosso trabalho no campo da segurança estimule uma mudança no processo de tomada de decisões, fazendo com que as decisões passem a considerar o conjunto de lógicas, de interesses afins, e não apenas aquele problema gerencial a resolver. Né? Ou seja, na hora de aumentar a oferta de vagas de leitos de UTI, não se deve pensar apenas nos leitos de UTI. Tem que pensar que também o funcionamento daquela unidade precisa ser feito oferecendo boas condições de trabalho e de saúde e de segurança, né, para os trabalhadores da segurança. A segurança e o conforto de quem vai trabalhar precisam ser consideradas. Bom, gente, esse é um complemento que eu achei interessante de introduzir para o nosso curso e fica como um estímulo a que vocês pensem, no caso dos serviços que cada um de vocês vivencia, o que aconteceu de novo, quais são as atividades e no trabalho que as pessoas realizam, ou num novo serviço, uma nova UTI que foi criada, ou numa tenda que foi criada, né, ou no laboratório, na coleta de exames, né, quais são as novas atividades e considerando que os riscos naquela atividade precisam também considerar o que acontece na hora que há mudanças nesse trabalho, o trabalho é uma coisa viva, muito dinâmica, e isso é fundamental de ser considerado para que a gente tenha um trabalho seguro. Valeu, é isso aí.